legal. Bom, falando sobre inteligência artificial, pessoal, aqui a gente sabe que inteligência artificial tem sido algo meio que, como segurança da informação, meio que um fetiche de mercado, né? Todo mundo está falando inteligência artificial. Todo software hoje tem uma inteligência artificial embarcada, ou diz que tem, né? Ou tem lá seu machine learning, estão usando isso para investir em bolsa, estão usando isso na medicina, estão usando isso, enfim, em todos os lugares existe isso, né? Para quem não conhece um pouco sobre essa terminologia, né? Machine learning, falando para o nosso público, né? São os algoritmos que fazem com que os dados estruturados ou não estruturados passam a ter conhecimento, passam a obter informações diferentes de simplesmente banco de dados. Então ele começa a correlacionar coisas e cria-se ali uma espécie de um cérebro, né? E a inteligência artificial consegue usar todo esse mecanismo para criar uma conclusão a respeito de algo, né? Exato. E dentro da área de segurança da informação, a gente usa muito falar sobre o behavior, né? Que é o comportamento das coisas. Então tem lá uma maquininha funcionando, o machine learning funcionando, aprendendo as coisas, como funcionam, como deveriam funcionar, e quando algo sai do padrão, existe um alerta, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa. Na visão de vocês, dentro das tecnologias que vocês conhecem, incluindo, óbvio, a Darktrace, como é que vocês veem a adoção, a importância da adoção de uma inteligência artificial nos dias atuais para a segurança da informação? Como é que vocês veem isso? Pode começar aqui pelo... Eu vejo como importantíssimo essa adoção, tá? E importantíssimo também a seleção de qual solução com a inteligência artificial você vai utilizar, né? Como você comentou, a maioria das soluções hoje ele faz alguma coisa relacionada à inteligência artificial ou machine learning. E essa mesma proporção, você precisa ensinar a solução o método que ele vai aprender, ensinar a solução o que ele deve buscar dentro dos seus dados, né? Isso é uma metodologia de machine learning, só que é algo assistido, né? Você treina a solução do jeito que você quer, do jeito que se adere à sua empresa, e essa solução ela vai buscar aquilo dentro do seu perímetro, do seu ambiente, né? O principal que eu acho é você procurar soluções de machine learning com self-learning, que ele aprende sozinho, ele vai aprender sobre o seu ambiente, ele vai aprender sobre como os dados são trocados dentro do seu ambiente, os usuários utilizam a sua infraestrutura, acessam a sua infraestrutura, servidores, aplicações, e ele vai fazer esse behavior analysis sozinho, tá? Isso hoje em dia ele é muito mais efetivo. Até porque os atacantes eles estão usando também machine learning e inteligência artificial no ataque, né? Não é mais aquele ataque tradicional que ele espera simplesmente o usuário cair ou digitar a senha e ele pega a senha com keylogger, né? Não, são ataques mais sofisticados. Então, consequentemente, você precisa de soluções mais sofisticadas e muito mais assertivas para se defender de um ataque como esse. Isso que você falou é importante, visto que dentro da metodologia de ataque, né, a primeira parte é a parte de reconhecimento. Perfeito. E que o atacante normalmente fazia de forma habilidosa nos conhecimentos e técnicas que ele aprende ao longo do tempo, né? E você ter um aliado como o machine learning para poder fazer essa parte de enumeração facilita muito. Você consegue ganhar em escala, né? E descobrir, de repente, um alvo mais fácil do que o outro, né? Isso, exato. Eu costumo dizer, né, que no mundo de tecnologia e segurança da informação, né, existe uma corrida que é a piada do caipira, né? A piada do caipira é o seguinte: estavam 2 caipiras na roça, né? E aí veio a onça, né? Aí um saiu correndo, o outro foi lá e começou a calçar o tênis, né? O que correu olhou para trás e falou: compadre, você acha que você vai conseguir fugir da onça só porque você está calçando sapato? Aí ele respondeu: não preciso correr mais que a onça não, só preciso correr mais que você. Então, exatamente. A gente está nisso, né? Nesses algoritmos de inteligência artificial que os hackers, que é crime organizado, vamos dizer assim, estão usando. Existe até malware as a service. Tem pessoas que criam e alugam, né? É um mercado. É um mercado. Então, o que você falou é bem, a gente precisa estar com armas minimamente parecidas, né? Para poder fazer esse trabalho. Exato. Mas show. Abu, seu parecer sobre... Depois da piada do caipira.
Não, Espero que tenha sido boa, né? Essa foi legal. Não, sim, um pouco do que o Davi comentou assim, em relação a essa parte do machine learning, né, que a gente costuma meio que segmentar entre supervisionado, não supervisionado. Nesse caso que ele falou que é não supervisionado, que você vai aprendendo ali on the fly, né? E se a gente for pensar assim, reparar qual que é a importância disso, né, de levar o machine learning com a inteligência dentro da área de cibersegurança, se a gente for dar um passo atrás, um step back, a gente vai ver o quê? Que se o Facebook, Instagram, tudo isso já usava, né? Quer dizer, usa até hoje, na verdade. Mas se a gente pensar que ele necessita de que a gente faça esse input de dados, né? Ele não simplesmente vai lá e fala assim, sem dados eu vou fazer analisar de quê? Nada. Mas quando você transporta isso, né, numa visão dentro da cibersegurança, você pensa assim, peraí, como é que era antes da inteligência, né? O que o machine learning e a inteligência vai me facilitar no dia a dia ali, tomar decisão, ou mesmo analisar essa massa de dados. Se a gente pegar humanamente falando, cara, é praticamente impossível você fazer isso manualmente. E é o que sempre foi feito. Só que na medida que você integra essas tecnologias para dentro da área computacional, a gente está falando aqui, né, no Facebook, por exemplo, a gente está falando dados comportamentais de seres humanos. Ali a gente está falando de dados comportamentais, mas são dados que estão passando... Né, um ambiente digital. Um ambiente digital, exatamente. Então, assim... Quando você transporta isso, assim, se você pensar e olhar assim, caramba, agora eu consigo ter uma outra visibilidade, que agora eu não sei mais do que o Davi, se ele gosta de comer pizza, né? Se ele gosta de viajar para, sei lá, para o Nordeste, lá nos Lençóis Maranhenses. Agora eu sei como é que de fato a máquina do Dario, como é que ela, qual que é o perfil dele por trás de uma máquina? O que a máquina está fazendo em relação ao próprio Dario? Não é mais o Dario botando uma foto no Instagram. Agora é o Dario acessando um site. É o Dario que não está acostumado a acessar 2 da manhã um determinado site no leste europeu. Ou então o Dario mandou um e-mail para o Davi. Na verdade não foi o Dario, mas por inferência eu sei que pode ser o Dario. Então, assim, essas características humanamente falando, a gente basicamente é impossível você fazer essas análises ou essas correlações. E essas tecnologias, como já tinha, né, algumas tecnologias antes da própria inteligência de fazer correlações, mas quando você transporta isso para esses modelos, né, que digamos assim são algoritmos de fato, mas eles são muito sofisticados assim, em relação a prever, talvez até entender, tipo, o que será que o Dario poderia fazer amanhã? Talvez assim, de tanto ver o dia a dia do Dario ou do Davi, eu falo, será que o Davi teria uma probabilidade de fazer isso, determinado tipo de coisa amanhã? E no momento que ele faz, você fala, peraí, opa. Então, assim, a gente vai chegar a esse nível, né? Ainda não é tão comum isso, essa previsibilidade. Já existem os algoritmos aí por trás do Google, etc. Já meio que prevê isso, né? É aquela máxima que a gente fala, você está na mesa de bar e você está falando aqui, eu quero comprar uma geladeira. E amanhã começa a aparecer propaganda de geladeira. Tipo, tudo bem, pode ser até que existe alguma forma de você escutar aquilo ali, mas o algoritmo é mais previsível, né? Ele está prevendo possibilidades que você vai fazer uma pesquisa e quer comprar uma geladeira, porque alguém comentou isso, alguém publicou no chat, sei lá. Então, assim, é tão bizarro, né, a gente entender isso tudo. E quando a gente leva isso para a área de cibersegurança, você fala o que a gente poderia chegar, em que nível a gente vai estar, caminhando, na verdade, né? Eu acho que isso eu acho que o exemplo que você deu, né, de Facebook, Google, que isso todo mundo já passou isso um dia, né? Existe uma inteligência lá por trás, isso é inegável, né? Já houve até questões no próprio Estados Unidos, né, processos contra essas mídias sociais, né? O famoso Cambridge Analytica, lá, o caso de Cambridge. Tanto é que no Brasil a gente tem, não só no Brasil, outros países também, mas aqui a gente tem a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nasceu oriunda exatamente sobre a capacidade que as empresas têm hoje de fazer uso apropriado e também inapropriado dos nossos dados e informações, principalmente aqueles dados que chamamos sensíveis, que são os dados comportamentais, né, que pode definir aí um monte de previsibilidade, como você falou, né? Isso na mão do pessoal que é expert em marketing, isso é uma fortuna, né? Vale ouro. E da mesma forma para os hackers, né? Para o crime organizado, isso também vale ouro, né? Mesmo peso, a mesma medida, exato. Aquela máxima que a gente fala não publique coisas desnecessárias na sua rede social, porque isso pode estar sendo monitorado e visto. Isso pode estar alimentando um machine learning para poder fazer todo o processo de previsibilidade de coisas. O antigo engenharia social, né? O pessoal utiliza dessas informações para tentar algum benefício sobre você. Exato, né? Quer dizer, isso é bem válido.